gente! Eu sou Marta Ramos Xavier e estou aqui com mais um Café com Palavra. Eu aqui com um Café com Palavra e você aí com a Palavra de Deus. Sabe, gente, nós estamos estudando o livro de Ruth. Se você perdeu o primeiro, o segundo estudo, vai lá no canal, clica no sininho e assista, se inscreva no nosso canal. E aí, sabe o que você faz? Compartilhe a palavra de Deus. Então, no vídeo anterior, eu terminei falando que Noemi ficou encantada com a atitude da Ruth, de Ruth ter deixado tudo para ir com ela, para seguir o propósito de Deus. Então, gente, o que acontece? Acontece que Ruth, ela resolveu mesmo acompanhar a sua sogra até Belém. Mas ela acompanhou porque a sogra dela disse assim: olha, filha, fica, vai para a casa dos seus pais. Mas ela fez uma declaração tão linda que nós encontramos no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, aquela declaração que diz assim: não insista para que eu te deixe. Onde tu fores, eu irei. Onde tu passares a noite, passarei. O teu povo será o meu povo e o meu Deus será o meu Deus, e por aí vai. E sabe, gente, com essa declaração, nós estudamos nos versículos anteriores que alegra o coração de Deus, mas também alegrou o coração da Noemi. Sabe, gente, é assim. Esse versículo é um dos versículos chaves do livro de Ruth. É um dos versículos mais lidos no livro de Ruth. E muitas vezes nós encontramos esses versículos em votos de casamentos, em convites de casamentos. E em tantos lugares assim que você vai de cerimônias e tá lá: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. É uma coisa linda. E realmente esse texto é muito lindo. E sabe, gente, e Ruth, ela tinha dentro dela um impulso muito grande que vinha da alma, que vinha de dentro para fora. E ela tinha uma vontade de estar, de ir para Belém da Judeia. Ela estava destinada a ser a bisavó do rei Davi. E lá na frente, a história dela chegaria até Jesus. Ela faria parte da história de Jesus Cristo. E isso não poderia acontecer se ela voltasse para trás, para Moabe, assim como a sua cunhada Orfa. Orfa, ela foi até a metade do caminho, mas ela volta. Mas Ruth, ela continua firme no propósito e ela continua caminhando em busca do propósito de Deus que estava dentro do seu coração. E dessa forma, a sua sogra parou de insistir com ela, e Ruth, ela avança e continua a seguir com Noemi, a qual estava avançando na direção que foi chamada, ou melhor, ela estava sendo guiada pelo chamado que Deus tinha. Então Deus guiava ela pelo chamado, ok? Continuamos avançando. Quando não parece ter uma outra saída, se não continuar avançando, avance, continue. Se você tem um chamado, o segredo é avançar, continuar no propósito que Deus te chamou. Avance sempre. O povo de Noemi agora passou a ser o povo de Ruth. Como Ruth teve que ser, que estava no coração de Deus, a bisavó
de Davi, então ela teve que ir para Belém. Então ela sai de Moabe e vai para Belém para participar do projeto de Deus. E finalmente ela se torna uma mulher que lá em Belém ela vai ter um bisneto que nasce em Belém, Davi. Depois ela tem a descendência de Jesus que nasce em Belém. Então Deus o chamou para ela continuar ali no propósito, firme no propósito, firme na chamada que Deus tinha para ela. Ela ficaria com Noemi até a morte e nada mais. Ela tinha um desejo de estar, ela selou ali, ela invocou a Deus e ela selou com a palavra de Deus que ela acompanharia Noemi. Então, gente, ela encontra uma nova fé, um novo povo, um novo caminho, e tudo levaria para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dela. Nunca antes ouviu falar de uma declaração de uma pessoa que fez algo tão grande por uma amizade, por um carinho, de uma verdadeira amizade, assim como Ruth. Ela fez para seguir o propósito de Deus. Ruth não abandonou Noemi, mas antes ela seguiu alegremente, ela segue feliz para estar ali com Noemi, porque dentro dela havia um chamado. Então ela deixou para trás os seus pais, ela deixou para trás tantas coisas, mas ela seguiu avante, ela seguiu o propósito de Deus. Ela foi mais forte, ela teve que ser mais forte para seguir o chamado. Então, no versículo 1 e 18, nós encontramos que Noemi, ela parou de falar, olha, fica aí. Mas aí, ela tem uma preparação de Deus, ela vai ao encontro da vontade de Deus, para o propósito de Deus. Isso porque ela estava superando o primeiro obstáculo. Ela teve que ter a certeza de que Deus estava na vida dela, para ela seguir e vencer todos os obstáculos que ela já estava enfrentando. Ela teve que romper com muitas coisas. Quando você tem um chamado, que você quer que o chamado de Deus se cumpra na tua vida, você tem que vencer os obstáculos, você tem que deixar para trás muitas coisas e olhar para o futuro e seguir adiante. Ruth, ela se deparou com algumas dificuldades. E ela olhou para as suas dificuldades, ela olhou para o passado e ela teve que deixar o passado para trás, porque ela precisava de enxergar agora o presente para poder avançar para o futuro. Não importa se você tem um chamado, se você não renunciar ao teu passado, se você não abrir mão de coisas, o propósito de Deus não pode ser estabelecido na sua vida. Se você quer que o propósito de Deus se estabeleça na sua vida, você terá que romper com coisas, você terá que deixar o passado. Já passou, por isso que chama passado. Sabe por quê? Porque passou. Se você sofreu, se doeu, o que aconteceu, aconteceu, já passou. Deixa o passado. Por isso que a Bíblia fala, prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para a chamada, para a vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então Ruth, ela entende isso, ela deixa o passado e ela olha para o alvo. Ela deixou em Moabe os seus pais, ela deixou em Moabe uma história, agora ela segue para o chamado de Deus. E quando ela chega lá em Belém, ela tem que abrir a sua alma para que ela receba de Deus
o novo. Deus tem coisas novas nas nossas vidas. Deus tinha coisa nova naquele momento, na vida de Ruth, para que a promessa dele se concretizasse. Ruth teve que deixar muitas coisas para lá. A tragédia já não fazia mais parte da vida dela. Aquela dor do passado também não, porque ela estava cheia de esperança, cheia de fé, capaz de saltar qualquer barreira para encontrar o que estava à frente. Um propósito constante que estava no seu coração. Agora ela vai de encontro a esse propósito. Aí no versículo de número 22 você vai encontrar que assim voltou Noemi. E Noemi ela volta com a sua companheira, com a sua filha amada, com a sua filha querida, com a sua nora Ruth. As duas mulheres agora, Noemi e Ruth, foram duas personagens envolvidas em um novo fato aqui oferecido. Aí elas chegam lá em Belém e quando elas chegam lá, é na época da colheita, na época de colher cevada. A colheita da cevada começava no segundo dia da festa dos pães asmos. No 16º dia do mês de Nissan. Ok, que seria isso no calendário judário? O mês de Nissan no calendário judaico, os mesmo que para nós é o mês de março ou o mês de abril, da primeira lua nova, quando os filhos de Israel, eles ofereciam as suas primícias, os seus primeiros frutos, eles apresentavam ao Senhor. Dizem os estudiosos, que elas chegaram em Belém no comecinho da Páscoa. E naquele dia que elas chegaram, era o dia que os filhos de Israel começaram a colher os seus melhores frutos, as suas melhores cevadas. Tudo que tinha de melhor foi quando elas chegaram. E elas chegaram diante dessa situação. Época de festa, época de colheita, uma boa época que elas chegaram. O segundo capítulo nos oferece um relato muito interessante. Gente, chegamos no capítulo de número 2 e nós vamos aprender umas coisas muito bacanas. E ela chega exatamente neste momento, que é o momento do respingar, o momento da colheita. Mas você sabe o que é respingar? Ruth, ela chega no momento, no dia, na hora, que tem que ir lá para respingar, que ela chega lá, mas o que é respingar? Então, respingar é assim. No tempo da colheita, os grãos, eles caem no chão, ok? Quando eles iam colher, aí caía no campo da plantação, caía espiga, se fosse na época da espiga, se fosse na época da cevada, caía cevada, e tudo que ia caindo, que ia colhendo na época, que caísse. Ali ficava, não poderia pegar, já que caiu, vai ficar lá no chão, ok? E muitas vezes algumas pessoas deixavam cair propositalmente, porque eles sabiam que quem viesse depois, quem chegasse depois, ia colher o que estava no chão. Então isso chamava respingar, você pegar o que estava no chão. Então, a pessoa que vinha para colher o que estava no chão, essa pessoa tinha uma certa necessidade. Então, alguns patrões, alguns agricultores, eles entendiam que a pessoa que vinha para colher, ela estava precisando. Então, deixa lá. E tinha alguns que deixavam um pouco mais. Agora no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, começa a história de Ruth. Ela vai para o campo para colher. E Ruth, agora ela está em Israel, ela serve ao nosso Deus e é necessário ela ter que ir
buscar o alimento. Por quê? Ela estava ali naquele lugar agora, ela era uma estrangeira e ela estava ali naquele campo. Porque ela era moabita. Como nós estudamos anteriormente, os moabitas eram pessoas excluídas de Israel. Deus havia, não quero papo com esse povo de Israel, mas a graça divina, através da vida de Ruth, a graça de Deus mudou a história de Ruth, mudou o impossível para o possível. Era impossível os moabitas agradarem a Deus, mas por causa de Ruth, Deus os perdoou. Por causa de Ruth, a moabita, Deus escreve uma nova história. A graça de Deus, ela nos alcança. Aí Boaz era um parente do falecido esposo de Noemi. Boaz era um parente do esposo de Noemi. E Noemi, ela tinha esse parente que era um homem bem financeiramente, com uma condição financeira bem definida, é isso mesmo. E ele era um homem poderoso, e um homem assim que ele tinha uma reputação muito grande, porque embora ele fosse agricultor, ele tivesse uma condição financeira, ele era militar. E ele tinha a capacidade de redimir, de fazer muitas coisas. E ele tinha alguns servos militares, porque desse modo, como ele tinha alguns campos, ele tinha alguns bens, os militares poderiam trabalhar para ele. E ele também, por ser um militar, ele fez o papel de redimir o que era necessário para ajudar a Ruth. Ele teve que ser o remidor da vida de Ruth. Então, nesse momento, quando ele redime Ruth, ele entra como Cristo. A história nos diz que Boaz é uma representação de Cristo, porque Cristo redimiu a igreja. Nós somos igreja de Cristo. Então, Ruth representava a igreja e Boaz representava Cristo. Tudo bem? Deu para entender? Então, Boaz redimiu a Ruth, Cristo redimiu a igreja, Boaz abençoou a vida de Ruth, Cristo abençoou a vida da igreja. Tudo bem? Boaz era um parente remidor, poderoso, rico, honrado, um homem de reputação. Então Ruth, ela vai lá para apanhar os frutos. E sabem, gente, alguns estudiosos, eles dizem que Ruth, ela colhia bastante coisa, porque ela era muito disposta, viu, gente? Ela era muito trabalhadeira. Mas alguns estudiosos dizem que Ruth, ela foi lá e ela apanhava bastante coisa, porque ela era parente de Noemi. Não era nada disso, não. Era porque o próprio Deus, ele era na vida de Ruth. O próprio Deus conduzia a Ruth. E alguns proprietários de terra, eles eram tão generosos, mas tão generosos, que eles deixavam uma quarta parte da colheita ali para as pessoas colherem, para que as pessoas fossem respingar do que havia ali. Existia uma lei que falava que tinha que deixar uma quantidade, mas aquelas pessoas generosas, elas deixavam uma quarta parte. Além das exigências, eles deixavam para quê? Para que outras pessoas se beneficiassem ao respingar. Então, minha gente, o que acontece? A Ruth, ela chega e ela vai falar para sua sogra a respeito do respingar. Então, ela teve uma intuição quando ela saiu para o campo, na primeira vez que ela sai para o campo para respingar, ela tem uma intuição
do local, do campo que ela vai. Ela não conhecia ninguém, mas essa intuição que ela teve era o próprio Deus direcionando a vida dela, guiando os passos dela. Então ela vai para um campo, e quando ela chega lá naquele campo, agora a sua sogra fica feliz e começa a incentivá-la. Olha, vai para o campo, vai sim, minha filha, procura, olha, vai respingar. E a Noemi, por um momento, ela fala: nossa, que ignorância foi a minha, que estupidez não querer trazer essa menina comigo para este campo, para este lugar. Agora ela está vendo o propósito de Deus na vida dela. Aí a Ruth, ela vai para um campo e ela começa a respingar, e quando ela chega em casa, ela feliz da vida, ela conta para a sogra dela: olha, eu fui em um campo e cheguei lá, o campo é excelente. Olha, e sabe o que acontece? Ela conta para a sua sogra, e a sua sogra começa a falar para ela das lições, do respingar, e vai incentivando, e ela deixa a sua sogra falar. Aí esse texto eu entendo que a sua sogra tinha uma autonomia na vida de Ruth, que ela tinha assim um certo poder, ela mandava na vida de Ruth, mas Ruth, por sua vez, ela amava tanto aquela mulher, ela amava tanto aquela sogra, que ela deixava a sogra dar ordens, ensinar, motivar, porque isso fazia bem para ela. Então Ruth, ela aqui tem uma grande lição que eu aprendo com Ruth. Aprendi muitas coisas com Ruth, mas aqui tem uma lição assim que eu fico encantada. Ruth, ela vai lá e ela vai colher. Agora ela tinha a material para colher, mas ela tem uma coisa que é muito interessante. Ela era uma mulher que, quando ela morava em Moabe, ela tinha uma condição de vida muito boa, ela tinha uma condição de vida muito bacana, e de repente ela vai para Belém, ela não tem nada. E ela vai agora respingar, mas ela não tem vergonha de ir ao campo, ela não tem vergonha de chegar lá para respingar. Não, 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 não. Ela não tem vergonha agora de ser uma linda mulher pobre, que vai ao campo agora e ela vai respingar. Ela não é mais aquela mulher que tinha uma condição financeira bacana. Não, ela foi lá e foi respingar. Sabe por quê? Porque a necessidade dela levou ela ao campo. Sabe, gente, não tenha vergonha de fazer o que você tem que fazer. Não tenha vergonha de respingar se for necessário. E que a bênção de Deus, ela esteja estabelecida na sua vida. Isso que é importante, você estar no centro da vontade de Deus, assim como Ruth também esteve. Gente, eu espero você para o nosso próximo vídeo, que nós vamos terminar de contar essa história do respingar e o encontro de Ruth com Boaz. Fique com Deus e até breve. Deus te abençoe.